Olá, boa noite, como vocês estão? Mudamos nosso horário, mas informamos que nós iniciaríamos às 20 horas às quintas-feiras. Por quê? Fizemos uma enquete e esse foi o primeiro horário mais pedido. Então, por isso, aqui estamos nós. E nesse momento eu quero trazer para vocês e relembrar o tema da nossa live hoje, heranças familiares. Quando nós falamos em heranças familiares, todos pensam, o que será isso? Bem, heranças familiares é tudo aquilo que nós trouxemos dos nossos familiares, não apenas genes, mas as emoções, os traumas dos nossos antepassados. E esses traumas, eles acabam se tornando emoções invisíveis. E essas emoções que estão conosco, nós nem sabemos por que nós estamos vivenciando isso. Boa noite a todos. Nós muitas vezes não imaginamos o que está acontecendo conosco. Por quê? O que nos acontece, muitas vezes, vem dos nossos antepassados. As sensações, os sentimentos, a forma de agir é desses nossos antepassados, que nós chamamos de herança emocional. E hoje eu quero fazer um pouquinho diferente dos outros dias. Quero trazer muitos exemplos práticos de como vocês podem se libertar dessas heranças. E aí, nesse sentido, eu, num primeiro momento, vou explicar rapidamente como elas acontecem, quais são, como são e como nós podemos transformar essas heranças. Boa noite, Liz. Minha Elisana linda, maravilhosa. Muito obrigada pela presença de todos. E essa herança emocional é tudo aquilo que nós carregamos de uma forma invisível. Ele é moldado pelas experiências e emoções dos nossos antepassados. Nós já sabemos que tudo fica guardado no nosso inconsciente. Como esse consciente se apresenta? O que esse inconsciente traz para nós? Pensa sempre no inconsciente como um tapete. Eu sempre imagino dessa forma. E debaixo desse tapete, nós temos todos os nossos antepassados, todos os nossos traumas, daqueles nossos familiares, de todos aqueles que nós muitas vezes nem conhecemos. E aí, nesse momento, é esse inconsciente que armazenou todos esses traumas, segredos das nossas famílias, emoções reprimidas, que vão se manifestar em algum momento no nosso eu. Então, quando nós pensamos em padrões, por que eu reajo dessa ou daquela forma? Muito interessante, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela me falou da avó dela. Falou interessante que as mulheres da nossa família têm uma força extraordinária. E essa força extraordinária veio da nossa avó, que numa época muito distante foi guerreira, foi ousada e apresentou padrões completamente diferentes daquela sociedade. Não padrões no sentido negativo, mas padrões de atitudes que outros não tinham. Então, pensem assim, naquela época dos nossos antepassados, muitas vezes nossas avós, bisavós, tataravós, eram pessoas que naquele momento viviam reprimidas por aquela sociedade. Então todos, homens, mulheres, pessoas que marcaram a nossa história, que marcaram a história de nossa família, foram ousados, agiram de uma forma muito ousada para a época. E isso é interessante, por quê? Aquelas famílias que carregam esses guerreiros, essas pessoas lutadoras, essas pessoas maravilhosas e extraordinárias que nós tivemos, elas vão trazer para nós essas características. Por isso nós temos famílias de músicos, famílias em que cada uma daquelas pessoas se estão voltadas para a área da saúde, outros para a criatividade, artistas, mas todas as coisas boas que nós trouxemos de nossos antepassados
também tem as coisas não tão boas assim. Tem aquelas situações que foram de escassez, de dificuldade, de problemas, tendências destrutivas, doenças. E isso tudo é padrão de repetição nas nossas vidas, nossos familiares. E nós vamos observando, é mesmo, eu tinha uma tia assim, com um problema mental. Realmente, eu tive uma pessoa na minha família que agia dessa forma. Eu estava, naquele momento, vivenciando essas experiências. E aí, nós temos hoje a comprovação, através de toda a física quântica, que vai nos mostrando uma perspectiva complexa, que sugere que essas emoções e experiências familiares, elas podem sim estar registradas num campo magnético. Esse campo é chamado de campo quântico familiar. E é esse lugar, é esse campo que conecta todos os membros daquela família, que faz a transmissão de informações e padrões emocionais independentes dessa distância física. E aí eu quero perguntar para vocês, alguém aqui lembra de algum familiar que agiu dessa ou daquela forma e depois encontrou seus filhos ou os seus netos, seus bisnetos agindo daquela mesma forma? Então, quem disse isso, quem acredita que isso realmente aconteceu na sua família ou acontece, deixa um ok aqui. Eu tenho um familiar que realmente foi importante na nossa família. Imagine que nós temos no Brasil uma quantidade imensa de pessoas vindas da Europa, vindas de outros países. E é isso que nós viemos e que nós trouxemos de características de cada um deles. Imagina se nós trouxemos pessoas que as características são dos vikings. Uau, violentos, sim. Homens violentos. Esses homens estão nos dias de hoje através de outras famílias. E aí são essas famílias que vão reproduzindo. Mas como eu faço para mudar isso? É isso que eu quero mostrar para você. E aí, quando nós temos essa situação, nós vivenciamos como é que essas transmissões acontecem. E aí é onde eu quero trazer para vocês esses exemplos. Eu vou rapidamente falar de uma família da França, e onde essa família teve muitas pessoas que começaram a ter melancolia, depressão nos dias de hoje. E as depressões iam se repetindo na família. Todas as famílias sempre tinham alguém com uma depressão. E quando foi uma daquelas pessoas começou a investigar a vida do seu irmão. Por que o seu irmão tinha depressão? Por que na família anterior tinha alguém com depressão? Por que na outra família? E essa pessoa curiosa, muito boa, é muito bom termos pessoas curiosas que não se contentam com o é assim porque é assim, e que começa a desvendar as características nossas. E essa pessoa, essa moça, a Louise, ela começou a verificar que aquilo estava se repetindo com os primogênitos. E por que com os primogênitos? E não com o último filho ou com o filho do meio? De uma característica. E um dia, procurando na casa, procurando no sótão, ela foi encontrar muitas informações familiares que estavam guardadas, escondidas. Por quê? Muitas situações familiares são escondidas no nosso passado. Realmente elas foram importantes na nossa família naquele momento, mas depois se escondeu dependendo da situação. Exatamente porque talvez aquelas pessoas não estavam ali como os seus antepassados, que talvez não tivessem cumprido as regras daquela sociedade e algumas outras situações não tão boas, mas mais negativas. O que aconteceu? Essa família, ela descobriu que um antepassado havia feito vou usar um termo aqui, uma situação de, entre aspas, maldição. E ele, para ter poderes materiais, ele entregou todos os outros familiares, os descendentes que ali viriam, os que estavam com ele, para que ele pudesse ter aquele poder naquele momento. E como isso funciona?
Pensando nessa rede familiar, essas características magnéticas, eletromagnéticas, elas vão passando de gene em gene, de família em família, porque as famílias vão reproduzindo os mesmos padrões anteriores. Então, ninguém estava preocupado. Sempre tinha alguém com uma depressão, qual o problema? Vamos tratar. Aquela pessoa é uma pessoa com problema, separa e coloca ela num determinado local. Entretanto, verificar essas situações, investigar isso é que faz a diferença. E aí é nesse momento que essa família descobre, através de um cordão com que havia um símbolo, e esse símbolo era de estranho para aquela pessoa, para a Luíse. No momento em que a Luíse coloca o cordão no pescoço, ela começa a ter uns sonhos, umas visões, umas imagens diferentes do dia a dia. E a partir daí ela começou a descobrir o que tinha acontecido com seus familiares. Foi onde ela chegou nessa situação desse familiar, que era um bisavô e que havia naquele momento amaldiçoado todos os seus descendentes. Ah, mas isso não existe. Existe, infelizmente existe. E aí, o que eu posso fazer para mudar isso? Inclusive, hoje, uma pessoa estava me pedindo que eu ensinasse a ela algo que ela pudesse fazer para tirar mal olhado, para tirar inveja, para tirar isso. A gente faz isso? Vocês nem imaginam como isso é muito comum no dia a dia. E não é falar para fazer assim, porque eu vou ali, vou num determinado lugar, vou mandar fazer alguma coisa. Não é isso. Tem situações muito simples no seu dia a dia que você pode usar para retirar esses padrões que vieram dos nossos familiares. Como é que eu faço para limpar isso? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Em alguns momentos, nós temos famílias que vieram de pais que só trabalhavam. Trabalhavam. Esse padrão se repete e hoje nós temos quem? Pessoas workaholics com dificuldades em estabelecer relacionamentos. Esse é um exemplo. Outras situações que nós temos é quando eu tenho histórico de vícios. Os filhos podem ter e desenvolver dependências em razão daquela situação familiar, seja consciente ou inconscientemente. Muitas vezes você não sabe que seus familiares usaram determinadas drogas e essas drogas hoje vêm naquele grupo familiar e existe naquela família uma tendência a que as pessoas desenvolvam algum problema psíquico. Algo que pode estar entre a neurose e uma psicopatia. É possível? Muito possível. O que nós mais temos hoje, quando nós falamos em transtornos de personalidade, é exatamente algo que vem de algum familiar lá atrás. Então vamos pensar assim, como é que eu posso resolver essa situação? Isso existe? Existe. Vou dar outro exemplo para vocês. Uma família em que um pai cresceu sendo um filho cresceu com um pai extremamente controlador. O que esse filho vai desenvolver? A necessidade da autonomia. E mais, ele vai para aquela situação de autonomia ou ele acaba entrando naquela situação de excessivamente submisso. Isso fica onde? Naquele inconsciente. E é esse inconsciente familiar que é aquele reservatório de memórias, das emoções, das crenças daquela família. Bom, isso pode acontecer, acontece conosco todos os dias. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é a situação de que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Eu cresço numa casa onde meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, alguém sempre fala, não, dinheiro, para que ter dinheiro? Dinheiro traz problema. Dinheiro vai trazer todas as pessoas olhando para você e querendo roubar de você. E aí você começa a ouvir aquilo. Como é que eu mudo isso? Padrões de relacionamento eu também posso ter. Padrões onde eu não sei estabelecer limites, onde meus familiares ajudava todo mundo. Eu preciso ser bonzinho, porque sendo bonzinho, eu vou ter uma imagem boa com a outra pessoa. Não é isso. Aprenda a estabelecer limites. Limites é muito importante.
E é nesses limites que a gente vai verificar a violência doméstica. Vocês já perceberam que todas aquelas pessoas que presenciou alguma violência doméstica na sua família, ele pode se tornar um parceiro violento ou ele mesmo pode ser um exemplo de toda aquela violência e se tornar uma pessoa extremamente violenta. Ou ele vai ser violento com o outro, ou ele vai ser violento com ele e com a outra sociedade. Ele pode ser aquele fingido, em casa ele é uma coisa, lá fora ele é outra, onde os padrões daquela família estão se repetindo. E aí, como é que a gente pode trabalhar esses sintomas? O sintoma mais comum que nós temos hoje, chamado depressão. Outra situação que nós temos no dia a dia, que eu encontro constantemente, as dificuldades de relacionamento. Como é que nós podemos trabalhar isso? Vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês já pensaram que aquelas pessoas que nunca foram à guerra, eles têm medo de guerra, eles são inseguros, eles têm dificuldade emocionais em se soltarem, em estar com as outras pessoas. Por que isso? Porque algum familiar lá atrás que teve e sentiu todas aquelas situações da guerra, que ficou guardado naquele inconsciente lá familiar, ele vai se apresentar hoje. Então eu vou ter medo, eu vou ter insegurança, eu não vou ser uma pessoa com facilidade de me tornar ativa e de confiar nos outros. Observem as pessoas que não confiam, que têm dificuldade em confiar no outro. O que aconteceu com ela? Se ela não teve um padrão aqui, nesse momento da vida dela, em que houve aquela situação de realmente ter muitas dores e sofrimentos, pode ter certeza que tem algo lá atrás. Então, vamos pensar também naqueles pais que transferem todos os seus sonhos, seus desejos, seus ideais. O filho tem que ser médico, o filho tem que ser advogado, o filho tem que estar numa posição onde os pais estiveram ou onde um ou outro gostaria de estar. Que o filho é militar. Olha as situações. Vocês já imaginaram e já pensaram todas essas situações? Alguém já vivenciou algo assim? Então, aí eu quero ensinar vocês algo muito interessante. Como nós vamos mudar tudo isso? Como eu posso mudar tudo isso? Nesse momento, eu gostaria que vocês pensassem isso. Não devemos julgar ninguém, porque nós nunca sabemos o que aconteceu naquela família. Nós nunca sabemos o que trouxe aquela pessoa para agir daquela forma. Então vamos pensar que eu tenho física quântica. A física quântica vai me ensinar e vai me dar algumas práticas. Anotem para vocês não esquecerem. A primeira dela é observar. Então, quando eu tenho uma determinada situação, eu estou agindo de uma determinada forma, imagine assim, o que aconteceu com os meus familiares? Isso é comum na minha família? Então, é importante que você observe, que você faça levantamento dos padrões familiares. Por quê? Vamos supor, vou pensar num relacionamento. Vamos supor que naquela família várias pessoas se divorciam. Normal se divorciar. Não, não é normal. O normal é que as pessoas casem, tenham aquele sonho, vivenciam aquela experiência da Disney e aí no final viveram felizes para sempre. Não é bem assim que acontece, né? Por quê? Porque todos nós trazemos esses traumas. Então, o que eu devo fazer? Observação. Observação familiar. Depois que eu reconheço que aquele padrão está na minha família, esse padrão é o primeiro passo, esse reconhecer como ele se manifesta na minha vida e como ele vem se manifestando na vida dos outros. Por quê? Na física quântica, no campo quântico, o que nós devemos fazer? Iluminar. Normalmente a gente quer tampar, quer esconder. Não, minha família é perfeita, minha família é maravilhosa, não tem nenhum problema. Mentira, todas as famílias têm problemas. Mas, se eu quiser viver um Alice no País das Maravilhas, tá tudo bem, ninguém tem nada com isso. Mas eu quero resolver o meu problema. Então,
reconheci o padrão, que é o primeiro momento. Segundo momento, eu vou fazer de alguma forma com que aquilo seja iluminado. Ou seja, quando ele é iluminado, eu começo a tomar consciência daquele padrão. Quando eu começo a tomar consciência daquele padrão, eu me torno mais maleável para me transformar. Então aí vem uma outra mudança, que é a mudança de frequência vibracional. Como ela vai acontecer? Vamos pensar naquela família com a escassez financeira. O que eu tenho que fazer se a minha família age dessa forma? Eu tenho que aprender a ser grata. Gratidão. Gratidão pelas pequenas coisas, gratidão pelo meu dia a dia, gratidão, gratidão e gratidão. É por isso que o Ho'oponopono existe. É por isso que existem todas aquelas falas e aquele dia a dia da PNL que fala em gratidão constantemente. Por quê? Porque no momento em que eu estou vivenciando aquilo, eu tenho que mudar a frequência, eu tenho que mudar aquele padrão. Então, como é que eu mudo o padrão de vibração de escassez? Eu mudo agradecendo. Agradeço porque eu estou viva, agradeço porque eu estou enxergando, agradeço porque eu estou... Quando você começa a agradecer no dia a dia, pequenas situações, pequenas coisas do teu dia a dia, você vai observar que as coisas começam a ficar diferentes. Esse é a primeira situação, a primeira forma de você fazer isso. Segunda, você tem que fazer afirmações positivas e você tem que visualizar. Ah, mas eu não sei visualizar. Eu tenho uma filha que não sabe, não consegue visualizar. Então, o que ela tem que fazer? Tem pessoas assim. E aí eu descobri que isso é algo normal na sociedade, que é algo natural para muitas pessoas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar imagens. Sabe o quadro dos sonhos? Que tantas vezes já falaram para nós? É aquele quadro dos sonhos que você tem que colocar. Então, você começa a espalhar na sua casa as imagens que você quer para a sua vida. Ah, sério? Mas como é que eu faço isso? Bom, essa é uma técnica, é uma dica para vocês que não têm dificuldade para visualizar. É ver e enxergar aquilo que vocês querem, através de imagens. Então, coloquem imagens, fotos, tirem cópia daquilo que vocês querem para a vida de vocês. A partir daí, você vai falar, você vai agradecer por aquilo que você já está pensando, que você está visualizando. Visualizei. O que eu tenho que pensar? Eu não quero mudar? A minha intenção não é de modificar o meu futuro? Se eu quero modificar o meu futuro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquele levantamento, observar tudo aquilo para transformar a minha realidade. Nada, não cai do céu. Não é alguma coisa que vem, eu vou ficar fazendo aqui no dia a dia, vou começar a pensar e a falar a mesma coisa. O Ho'oponopono é excelente. Tem várias outras técnicas de repetição que você vai fazendo, vai falando, você vai transformando o seu mental. Mas tem uma outra coisa que talvez vocês não saibam. Vocês já ouviram falar nas frequências de solfégio? Eu fiz um levantamento das frequências para trazer para vocês, para que cada um anote, como eu disse, pegue as informações e passem a colocar na vida de vocês. Então, vamos pensar assim, por que eu tenho que perdoar? Difícil perdoar. Difícil perdoar o que o outro me magoou. O perdão, ele é muito importante, não é só para os outros. O perdão é importante para você. Pensa assim, a partir do momento em que eu estou pensando, que eu estou com raiva daquela pessoa, eu estou emitindo uma energia para ela. Mas o problema é que a energia não vai só para ela. A energia vai e volta. O universo não me devolve tudo aquilo que eu boto no universo, que eu coloco no universo, tudo aquilo que eu falo. Eu descobri que se eu quero fazer com que algo aconteça, eu tenho que falar. Mas não falar para os outros. Eu vou te ensinar. Não se preocupa, Wati. Como é que você vai fazer para quebrar
o problema do perdão. Pensa naquela pessoa, pensa que você quer se libertar daquilo. Então, quanto mais perdão eu dou para aquela pessoa, mas eu não estou conseguindo, eu ainda estou com muita raiva. Se você estiver vibrando na raiva, você fecha o campo de energia para trazer para você as coisas que você deseja. Eu não quero. Então, quanto mais rápido eu me libero daquela raiva, quanto mais rápido eu me libero daquele sentimento, melhor para mim. Não é para o outro, é para mim. Então, como eu vou receber isso? Como eu vou agir dessa forma? Eu vou trazer daquele universo quântico que está vibrando aqui, tudo aquilo que eu quero. Perdoando. A partir do momento que eu aprendo a perdoar, todos que já falaram aqui, que já fizeram o quadro dos sonhos, é super certo. Eu também estou fazendo. Já fiz e estou fazendo agora deste ano. O poder do perdão, ele leva você a algo chamado compaixão. Lá no início nós não falamos que a gente não tem que julgar o outro. Lembra, quando aquele outro grita com você, ele não está gritando com você, ele está gritando com ele mesmo. Por quê? Porque você tem na sua frente um espelho. E esse espelho devolve para o outro o que ele está mandando para você. Agora, se você abre isso e agarra aquela raiva dele, você vai trazer para você. Entende como é que funciona na física quântica? Como é que funciona nesse mundo energético? Nós não somos só corpo, nós somos alma, nós somos energia, nós somos vários outros corpos que tem aqui. Então, por que eu vou jogar para o outro algo ruim se eu quero algo bom para mim? Eu tenho que trazer esse algo bom para mim. Entendeu como funciona? Eu tenho ressentimentos de mágoas familiares. Perdão. Eu vou trazer para você a frequência do perdão, para que você passe a ouvir e a conseguir liberar esse perdão para o maior número possível de pessoas que vocês encontrarem. Por quê? Eu liberando o perdão, eu vou criar o que de volta? Um campo de cura. Eu vou dissolver todos aqueles campos negativos, toda aquela energia negativa que tem. Então, eu tenho que usar a música e eu tenho que aprender a usar a meditação. Vou ensinar vocês a usarem a meditação. Como eu posso meditar? Bom, se eu uso frequências, quais são as frequências conhecidas? Eu gosto muito, utilizo em todos os momentos, sempre usei no consultório as frequências de solfégio. Por quê? As frequências de solfégio, elas foram criadas pelo número 3, o número 6 e o número 9. Por que 3, 6 e 9? Porque esses números, esses 3 números, foram estudados por Tesla e ele trouxe e trabalhou nas músicas nessas frequências. Quando ele fez isso, quem foi o primeiro que pegou essas situações, essas letras? E quem pediu para ele escrever? A Igreja Católica. E sabe para onde ele escreveu? Ele escreveu para os sábios e para aquele povo chamado beneditinos, para aqueles padres que viviam naqueles mosteiros. Aí você entrava naquelas igrejas antigas e ouvia aquelas músicas e falava, nossa, que sensação boa que eu estou tendo. Frequências de solfégio. Comecem a observar as frequências. Comecem a observar se você ficar ouvindo música com um tom agressivo, um tom violento, você vai ficar irritada. Vocês conhecem as músicas clássicas. Trazendo música clássica para vocês, vocês não ficam mais tranquilos? Seja ela qual for, tem várias. Então, vou mostrar para vocês quais são. E como é a meditação? A meditação, ela vai ajudar você a acalmar a sua mente e a se conectar com esse campo quântico que tem aqui ao seu redor, que vai fazer com que você reprograme todos esses padrões negativos. Bom, então vamos pensar assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer com que a minha frequência mude, eu quero me liberar de todos esses padrões invisíveis da minha família, quero trazer um novo momento, um novo campo. Então pensa assim, lembra aquela família, daquela situação em que a Luíse começou a descobrir tudo aquilo?
Como é que a Luíse resolveu aquela situação? Como é que ela resolveu a situação dos próximos, do irmão dela e de todos os outros ali depois? Naquele momento, ela conseguiu quebrar o ciclo da herança maldita e trazer à luz a escuridão que aquela família carregava. E foi assim, foi nessa conexão, foi nesse momento que ela quebrou a situação de sofrimento de toda a família. Aí vocês dizem assim para mim, isso não é possível acontecer. Tem uma técnica chamada Theta Healing. O Theta Healing ensina isso. O Theta Healing ensina que não existe impossível. Não existe nada que você não possa fazer. Inclusive, você pode moldar a sua frequência e o seu DNA. Não acredito nisso. Então, vamos fazer uma consulta, que eu garanto para vocês que vocês vão mudar e vocês vão me contar o que aconteceu depois. Então, se naquela história ela conseguiu mudar aquilo tudo, como é que eu vou então fazer com que essa minha família mude e transforme agora? Meditação. Como é a meditação? Vou explicar para vocês. Vocês já ouviram falar numa meditação chamada Mindfulness? Mindfulness. É isso, Mindfulness. Significa que você está abrindo, que você está ampliando, clareando algo. Como você deve fazer? Essa meditação, ela ensina você a prestar atenção em como você está. Então pensa assim, você vai escolher um local tranquilo, vai começar a prestar, senta e vai começar a prestar atenção no corpo. O que você está pensando, o que você está vibrando, o que tem ao seu lado, o que tem naquele lugar. Você está no tapete, está na cama, está sentado numa cadeira, numa poltrona confortável. Aí você vai começar a prestar atenção no ritmo do seu coração. Você vai buscar ouvir, coloca a mão e vai ouvir o seu coração se movimentando, balançando, naquele ritmo tranquilo. E aí você vai começar a verificar como está a sua perna. Quando você se concentra no aqui, no agora, você consegue fazer com que essas distrações lá de fora se afastem. Ou seja, você consegue reter os seus pensamentos onde você está. Mas eu tenho que aprender a respirar. Você vai aprender a puxar o ar. Puxa o máximo que você puder trazer aqui da tua barriga. Isso é fácil fazer deitado. Puxa o ar, segura um pouquinho e começa a soltar. Bem devagar. Se você fizer isso 10 vezes, eu já fiz a experiência e digo para vocês como funciona, vocês vão conseguir trazer nas células do seu corpo oxigênio. Vocês vão trazer para as células do seu corpo uma vibração diferente. Teve uma época, na época da pandemia, que eu aprendi isso com um osteopata e passei a usar. Isso vai mudar tudo aquilo que você está sentindo. Se você depois fizer aquele teste para verificar como está a sua saturação, você vai ver que você melhorou, que você mudou, que você alterou. Por que você alterou? Porque você conseguiu relaxar e trazendo oxigênio para sua cabeça e para o seu corpo. Os alunos, quando estavam fazendo prova, eu sempre dizia para eles, puxa a respiração, segura e solta bem devagar. Além disso, vocês podem usar, quem gosta de óleos essenciais, use um óleo Peppermint, se não me engano, do Terra, que ele tem hortelã. Coloca uma gotinha, movimenta a mão, fecha a mão assim e puxa bem profundo. Ele vai abrir esses canais aqui para você e vai trazer na sua conexão mental ele vai ampliar, ele vai abrir, ele vai trazer para você um relaxamento mental. E garanto que você vai conseguir fazer uma prova, fazer um exercício, fazer a atividade que você precisa. E vai se sentir, esse óleo mesmo, ele é maravilhoso. Tem outros óleos, hortelã-pimenta, menta-piperita e outros de outros. Eu só falei do Terra, eu não trabalho com Terra, não ganho nada do Terra,
mas é um óleo que eu conheço e que serve para vocês. Tem vários óleos no terra. Então, fiz a minha respiração, sentei, fiquei tranquila e comecei a fazer o exercício de pensar em tudo que está acontecendo. Ele tira a dor de cabeça. Eu já experimentei, já usei muito, muito bom. O Via Aroma também é muito interessante, você pode colocar no difusor. Quando você começa a fazer isso, você começa a pensar nessa meditação, começa a acalmar o seu corpo. Por quê? Você traz o foco para você. E nessa meditação, onde você vai fazendo esse exercício diário, daqui a pouco você vai conseguir ter uma atenção maior. Então, meditação, você já verificou, já observou os padrões, você vai agora focar a sua atenção na música, naqueles sentimentos, naquelas sensações que você precisa transformar para você. Por quê? Porque essas sensações vão trazer um fluxo melhor de energia em todo o seu corpo. Bom, com o tempo, você vai perceber que se você fizer esse tipo de meditação, usando os olhos, usando como respirar, limpando o seu organismo, limpando a sua mente, você vai começar a se sentir melhor, vai reduzir o seu estresse e a sua ansiedade. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. As frequências de solfégio é uma ressonância energética. Elas vão trazer propriedades de cura que vão transformar isso para você. Então, quais as frequências que eu devo ouvir? Devo ouvir várias frequências e eu vou colocar aqui quais são para vocês. Por exemplo, vocês devem ouvir para estresse, traumas, para liberar medo e culpa, transformar alegria, tristeza em alegria e culpa em perdão, é a frequência 396. Outra frequência para vocês criarem transformações em vocês é a frequência 528. Se eu quiser limpar muitas coisas, curar meu corpo físico, mental e renovar a minha energia, é a 396, a 417, a 528, a 741 e a 852. Se vocês usarem essas frequências, vocês vão ver uma diferença na vida de vocês. Outra coisa, depressão. Energias densas no campo de vocês, para vocês desfazerem essas situações e facilitar as mudanças na vida de vocês. É a 417. Essa 417, ela é famosa. Por quê? Porque ela eleva a sua frequência energética e espiritual. Ela traz relaxamento e calma para você. Sabe por quê? Porque a frequência, ela é encontrada nos batimentos cardíacos. Ela fica no ritmo do seu batimento cardíaco. O que ela faz? Ela traz para você um contato com a natureza. Ela faz uma ressonância em todo o seu corpo. Ela transforma seu corpo. A 417 e a 432, ela vai transformar muita coisa na sua vida. Por quê? Ela vai ativar o seu cérebro. Para ativar o cérebro é a 432. Por quê? Ela vai levar você a um estado alfa, 8 Hz. E aí você vai gerar sincronia entre o seu lado direito e o seu lóbulo esquerdo. O hemisfério dos cérebros vão estar melhor sintonizados a partir do momento que você usar 432 na frequência de solfégio. Então, comecem a usar todas essas situações, todos esses artefatos que eu disse para vocês, todas essas situações, o cheiro, o transformar, ouvir o som, fazer a meditação, coisas simples que vocês podem fazer no dia a dia para fazer mudança na vida de vocês. Lembrem, pensem assim, nós temos leis, as chamadas leis herméticas, não temos? Eu tenho leis que são as leis, a lei da correspondência. Assim como está embaixo, como está em cima, está embaixo, como está dentro, está fora. O que está dentro está fora. Se o que está dentro está fora, tudo aquilo que está acontecendo do meu lado externo reflete os padrões
que eu tenho no meu lado interno. Tudo aquilo que está na sociedade pode muitas vezes se refletir e ter correspondência com aqueles problemas, aquelas situações que eu tenho, aquelas dificuldades. Porque a lei da vibração não diz que nada está parado, que tudo se move, tudo vibra. Então, o que a lei da vibração faz? Ela faz com que a nossa frequência, ela convida a nos unirmos a todo o universo, a trazermos a energia e a fazermos um movimento constante. No momento que eu elevo a minha energia, que eu elevo a minha vibração, meditação, música, pontos positivos, o cheiro, né, com o difusor, o que eu vou fazer? Eu vou influenciar a vibração de todos os meus familiares. Eu faço isso se tornar um dominó de transformação. Eu tenho uma outra lei hermética chamada lei do karma. Toda causa toda causa, ela tem um fato e uma situação de que toda causa tem um efeito. E todo efeito tem uma causa. Não é assim? Se toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, as causas passadas trazem as situações que nós estamos vivenciando hoje. Eu não disse para vocês daquela família, do histórico de depressão? O que começa a mudar? A partir do momento que ela começa a modificar a sua vibração, começa a praticar a meditação diária, ela vai acalmar a mente. Ela vai observar que aqueles padrões de pensamentos negativos param de incomodá-la. E aí, usando a frequência certa, você vai limpar aquelas energias do seu campo energético. Mas lembra, isso é um trabalho constante. Isso não é um trabalho para fazer num dia, numa semana ou num mês. Não. Você, para limpar esses padrões familiares, você tem que fazer isso. Eu vou trazer para vocês também em outras lives as situações voltadas e dirigidas para salmos, para banhos. O que mais eu posso fazer para trabalhar, para mudar internamente e externamente? Os salmos têm uma frequência muito interessante. Tem um livro chamado Zohar. Esse livro não é conhecido de muitas pessoas, mas neste livro tem segredos. E são esses segredos que eu quero trazer para vocês. Quero que vocês conheçam e passem a usar no dia a dia. Por quê? Esses segredos sempre ficaram escondidos lá com um grupo de pessoas. E agora ele está sendo mostrado para todo mundo, para toda uma sociedade. Então vamos divulgar, vamos levar aos demais tudo aquilo que nós conhecemos. O meu intuito é fazer com que cada um de vocês tenha uma vida melhor, com que cada um consiga individualmente solucionar as suas situações, seus problemas, solucionar as vivências e experiências familiares que vocês têm. Então, se eu posso mudar, por que eu tenho que ficar tomando remédio, procurando A, procurando B? Não preciso, se eu sei como fazer. Então é isso que é importante que cada um de vocês saibam, aprendendo a aplicar isso no dia a dia. O dia tem 24 horas, todos os dias tem 24 horas. Então, se ele se repete todos os dias, por que eu não posso fazer isso todos os dias? Até eu ir quebrando todos os padrões. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar. Observei, verifiquei o que aquela minha família tem. O que eu preciso limpar da minha família? Ainda que eu não esteja junto com a família. Aí o que eu tenho que fazer? Mas aí eu vou trazer para vocês também esses salmos que vão curar a alma. Como bem foi dito aqui, salmos curam a nossa alma? Curam. E o Zohar também. Isso, mantra matinal e mantra noturno. A Elisana é maravilhosa. Por quê? Porque ela faz isso todos os dias. Se vocês conhecessem a vida da Elisana, vocês iam entender o que eu estou falando para vocês. Ela é a personificação de tudo que eu estou dizendo aqui. Porque ela já faz isso há algum tempo. E a vida dela se transformou. A vida da família dela se transformou. Ela ainda vai dar um testemunho para vocês. Por quê? Porque ela faz isso constantemente. Obrigado.
Algumas pessoas aprenderam algumas coisas comigo. Sim, que bom. Outros aprenderam buscando aqui, buscando ali e trouxe. Isso é importante. É importante eu seguir esse caminho? É importante eu buscar esse caminho? Sim. Se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês ainda têm alguma dificuldade, deixem no chat, deixem a informação de que vocês querem mais, que vocês buscam mais, que nós vamos entrar em contato com vocês a posteriori. Estamos montando um grande grupo e esse grupo nós teremos várias informações em que nós vamos repassando dia a dia mais e mais e mais e mais para vocês. E aí são essas informações que nós queremos trazer para vocês. Nós íamos agora no mês de abril apresentar para vocês em 3 dias o que é a chave milenar da abundância. Só que nós preferimos, em razão de várias situações do dia a dia, de levarmos para o mês de maio para que eu tenha condição de dar mais informações para vocês. Nesse caminho, no mês de maio, do dia 26 ao dia 29, nós estaremos trazendo para vocês a chave milenar da abundância, para vocês destravarem, se transformarem definitivamente nesse ano de 2025 e os seguintes, por consequência. Acredito que aos pouquinhos eu vou trazendo essas informações para vocês. Gostaria que vocês divulgassem, levassem a live para outras pessoas. Se vocês tiverem interesse em algum assunto específico que queiram saber, deixem o assunto, o interesse de vocês, que eu trago as informações que vocês querem e distribuo para vocês, para que possam levar para outras pessoas mais e mais informações, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas e fazer o bem para cada um. Esse é o nosso intuito. Amigos cuidam de amigos. Esses amigos devem amar-se uns aos outros. É difícil falar em amor, né? Muitas vezes. Mas quando nós aprendemos a buscar da fonte primordial o amor incondicional, nós sabemos distribuir esse amor no nosso dia a dia. E aí nós vamos fazendo isso com todos esses caminhos que eu trouxe para vocês. Com a meditação, com a observação, com o trabalho na energia, com as frequências, com os salmos. Eu vou trazer muito mais para vocês, para a gente poder destravar e termos uma vida melhor a cada dia. Ok? Espero vocês nas próximas lives. Divulguem, chamem os amigos de vocês, tragam para que eles possam mais sorrisos, mais gratidão e mais empatia nessa terra, nesse mundo. Temos que ser transformadores, temos que ser pessoas que deixem um legado nessa terra. E o nosso legado tem que ser do amor incondicional. Um legado onde nós podemos construir e transformar a sociedade em algo muito maior e melhor do que nós já tivemos. E depende de nós, de cada um de nós, começando por nós mesmos. Então, aguardo vocês na próxima semana, no mesmo horário, às 20 horas. Estarei aqui aguardando cada um. No YouTube, no TikTok, no Face, estou em todas as redes. Onde vocês quiserem, puderem, acionem, coloquem lá, me sigam. E eu estarei à disposição de vocês, ok? Um grande beijo a todos, feliz restante de semana para cada um. E qualquer dúvida, já sabe, mandem informações, perguntem que nós responderemos para vocês. Até a próxima semana. Gratidão sempre.